Boa tarde, Bahia. No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o Dr. Horácio Brasil, engenheiro de formação, superintendente do Sindicato das Empresas de Transporte. Temos muito que conversar com ele, porque as coisas têm que melhorar. Dentro de instantes. Meu caro superintendente, a satisfação muito grande de tê-lo aqui conosco. Satisfação toda nossa. Num momento muito importante para que nós possamos levar algumas novidades ou notícias para todos os nossos telespectadores. Perfeito. Enfim, para a nossa população aqui soteropolitana. Perfeitamente. Eu queria lhe perguntar primeiro o seguinte: pela condição do enunciado, eu acho que se trata de um sindicato patronal. Patronal, né? Exatamente. Então, nesse teor de sindicato patronal, e quando fala em empresa de transporte, pergunto eu a você, se limita só, infelizmente, à questão de ônibus, ou tem, digamos, um outro meio de transporte que, infelizmente, nós não temos aqui, como o ferroviário, o metroviário, coisas desse tipo, mas, na verdade, fica muito limitado só essa parte de ônibus ou alguma outra coisa que exista e que eu, pelo menos, não saiba. Perfeito. Eu até repetiria seu sentimento. Infelizmente, o sindicato está voltado apenas para as empresas de ônibus, por falta de outros modais que possam vir complementar a oferta de um serviço de transporte melhor aqui para a nossa sociedade. Não faltaram tentativas de se incluir nesse sindicato outros modais. Em 1999, as empresas se reuniram, formaram uma sociedade de propósito específico e se consorciaram com grupos que estavam disputando a primeira licitação do metrô, em 99. Perdemos essa licitação, né? Nesse grupo tinha a Mitsubishi, tinha a Alstom, tinha a RATP, que é a operadora de Paris, tinha a Metrovias, que é a operadora de Buenos Aires, e tinha gente pequenininho lá, ousado, no meio deles, buscando trazer para Salvador um modal de maior capacidade. Fomos frustrados. Recentemente nos juntamos a um grupo importante aqui do estado, aliás, um grupo multinacional, mas com sede aqui na Bahia, para tentar participar novamente dessa licitação que ocorreu, mas análises financeiras e econômicas nos deixaram fora. Nós tivemos dificuldades de financiar o projeto como ele se apresentou. E ficamos fora desse, mas estamos abertos e dispostos a operar o modal que melhor se adaptar às nossas necessidades. E uma coisa, pela sua grande experiência aí nesse setor e nessa sua também vivência, a gente em Salvador, já num sonho que poderia ter iniciado, não deveria já ter se diversificado essa situação de Salvador? O que você acha? Já tinha. Nós temos um projeto de metrô que começou a ser pensado em 1979. 1980, 81, ele chegou a ser elaborado pela antiga Condé e houve uma frustração. Eu poderia até adiantar que não havia vontade política, havia projeto e havia dinheiro.
No momento seguinte, em 86, nesse período, inclusive, eu participei do governo municipal, havia vontade política e havia até um projeto, mas não havia dinheiro. Nós estávamos no início do governo Sarney e realmente não havia dinheiro, pelo menos para Salvador. E mais recentemente, nós temos vontade política, nós temos, tudo indica que dinheiro, estamos aí claudicando um pouco no que diz respeito a projeto. O projeto se tornou de uma hora para outra uma coisa polêmica aqui na cidade, haja vista as manifestações de pessoas jurídicas e físicas com relação à polêmica do projeto. Bom, o fato é que Salvador tem esse estigma sobre os trilhos, né? Infelizmente tem esse estigma, mas já era para nós termos aqui, desde o início da década de 80, um sistema metroviário moderno se dirigindo para onde a cidade mais está se concentrando. Provavelmente passando perto aqui dessa nossa estação. Né? É verdade. Agora veja você, quando a gente analisa, inclusive outras capitais, digamos assim, com menos potencial habitacional, Perfeito. já dispõe de alguma coisa. Sim. E nós ainda continuamos assim no beabá, que parece que veio lá de Tomé de Souza e deu uma parada que não foi adiante. Como se fosse... Quer dizer, essa é uma sensação que a gente tem. Eu não sei se a sua, que você tem essa larga experiência, também não sente alguma coisa desse tipo. Eu tenho idade, e a idade faz a gente ter visto uma série de coisas, não é isso mesmo, Luiz? Eu já vi muita coisa aqui em Salvador, desde a minha adolescência, desde quando era pequena. Eu vi, por exemplo, o trem de subúrbio funcionar. Eu vi os ônibus elétricos, ainda alcancei o bonde, os 400 quilômetros de bonde que Salvador tinha. Né? Alcancei empresa pública operando e suprindo aquelas áreas onde o setor privado não atendia bem. E de uma hora para outra, Salvador virou a cidade do já teve. Né? E isso nos entristece um pouco, porque eu estou neste ramo de transportes há 40 anos, predominantemente na área de transporte urbano, e que pese ter militado em outras áreas da logística, e fico triste de ver a minha cidade, a cidade onde eu nasci, e escolhi voltar para ela depois de algum tempo fora, com essa disfunção na prestação de serviço público. Aí eu vou entrar numa seara delicada, mas que a gente não pode omitir. Não é só transporte que está ruim. Os serviços públicos estão ruins. E também não é só Salvador. O Brasil está passando por uma crise de má prestação de serviço público assustadora. E o que é serviço público? O que é que uma cidade precisa? A cidade precisa, antes de mais nada, de uma rede de escolas públicas razoavelmente boas. Não só essas instalações físicas, mas o seu funcionamento, que era muito comum na minha época de adolescência. No Central, no Severino Vieira, no Isaías Alves. Fui aluno do Central. Fui aluno do Central também. Né? Uma cidade como a nossa precisa logo em seguida de segurança. A gente precisa andar na rua sabendo que tem uma boa chance de voltar para casa vivo. Né? E as cidades brasileiras estão nos tirando essa sensação. Em terceiro lugar, precisamos de saúde pública, que vai do saneamento ao atendimento nos postos. Né? Em quarto lugar, os transportes públicos. Então, quando um dessas áreas não funciona bem, as outras três também não funcionam. Não existe milagre. Eu não conheço nenhuma cidade no mundo que tenha uma excelente rede de saúde pública, o transporte vai mal, e a saúde vai, e a escola vai mal, e a segurança vai mal. Os quatro têm que ir bem. Onde é que eu quero chegar? Nós estamos, no Brasil, atravessando uma grande crise de gestão pública, que já tivemos. Salvador ela se ressente muito, porque Salvador é uma cidade realmente atípica. Né? Salvador é uma cidade que não foi planejada para ser cidade, é uma cidade que assume algumas áreas de clandestinidade até, dada a permissividade com que se permite ocupar a área, né? E depois se tenta tirar, não pode mais. Então, Salvador tem uma topografia ingrata. Salvador foi planejada pelo nosso Tomé de Souza para ser uma área de defesa e não necessariamente uma área de habitação. Então, ela continua uma cidade inacessível de difícil mobilidade. Não é? Mas muita coisa pode ser feita e se fez.
E se fez. Nós estávamos comentando, por exemplo, que há 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, se implantou aqui em Salvador uma rede de avenidas de vale que foi um verdadeiro milagre. Só que nesses últimos 20 anos não se fez grande coisa, né? E Salvador recebe por mês uma grande quantidade de automóveis, uma grande quantidade de motocicletas e o sistema viário continua o mesmo. Então, falta gestão pública. Faltando gestão pública, falta infraestrutura. Isso serve para transporte, para saúde, para educação e para segurança. Gestão pública e infraestrutura. Faltando gestão pública e faltando infraestrutura, falta prestação de serviço. Então nós estamos sentindo uma crise de há 20 anos que não se faz gestão nesse país. Agora, eu até queria fazer um lembrete, assim, quando nós falamos de Central, que naquela época só existia ele. O Colégio da Bahia. O Colégio da Bahia. Era um bom colégio que abrigava os alunos do estado da Bahia. Eu morava no interior. Lógico. Vinha para cá estudar. Você sabe que naquele tempo poucas cidades do estado tinham ginásio. É verdade. De um modo geral, a gente saía do interior para vir fazer o ginásio. Naquele tempo terminava-se o curso anexo. Exato. Para depois passar para o colegial. Exatamente. Uma coisa interessante, eu me lembro bem quando eu fiz a admissão e naquela época teria existido no ano anterior a última formação dos licenciados em letras, como era chamado na época que se fazia o quinto ano, portanto, assim, de ginásio, né? É verdade. É uma coisa que a gente rememora, assim, com alegria dessas coisas que hoje nem ninguém sabe e nem ninguém fala disso. Mas repare bem, vamos nos situar, por exemplo, na história do nosso transporte, não é? E você se lembra, e você falou tão bem, que a gente tinha o trem que saía da calçada, ia para o subúrbio. De qualquer maneira, lógico, precisaria melhorar, mas existia. Sim. Aliás, saindo desse contexto, e também nele, o Brasil, depois de uma certa época, mudou, e você sabe disso mais do que eu, pela sua área, de que você abandonou a ferrovia para fazer as estradas de rodagem. É verdade. Eu me recordo bem, Horácio, que uma certa época, pela minha vida profissional de médico e da parte do Exército, eu tive que viajar para o interior de São Paulo, que estava servindo lá em Santos, Guarujá. E olha, nunca vi tanta precisão nos horários e na qualidade do serviço que você tinha, por exemplo, na Alta Paulista. Tinha Sorocabana, tinha a Noroeste. Exatamente. Por exemplo, São Paulo, por exemplo, era privilegiado, né? Porque tinha aquelas estradas de ferro fabulosas. E aqui também a gente tinha a nossa estrada de ferro de Nazaré, que cortava aí pelo interior. A leste brasileira. Nós, estudantes, saímos daqueles trens. Usei muito. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é saudosismo, é que era realmente um meio de condução em massa e que satisfazia perfeitamente. Hoje, por exemplo, você, por exemplo, sente isso na pele, a história do nosso transporte de Salvador e nessa questão de ônibus. E eu queria lhe perguntar exatamente nisso. Você deu um toque, ligeiramente, que vocês tinham um projeto mais dimensionado, até mudando para qualquer um outro sistema que fosse integrado. Como é que isso existia dentro dessa ideia de vocês, Horácio? Olha, inicialmente nós trabalhamos um projeto, eu vou me referir recentemente. Nós trabalhamos um projeto em 1970 em 2005,
juntamente com a Prefeitura, trabalhamos um projeto para a implantação de uma rede de BRT aqui em Salvador. Fomos muito criticados, a Prefeitura foi muito criticada, talvez na época não soube vender bem o projeto, parecia coisas, chegaram a dizer que era coisas do lobby, do empresário de ônibus, um pouco de boçalidade. Eu digo isso porque hoje o Brasil todo está implantando um projeto que foi iniciado aqui em Salvador e nós não conseguimos implantar. E que não impedia, nem deve impedir, que o projeto do metrô também tivesse a sua continuidade no seu desenvolvimento, porque agora, um projeto de BRT, da forma que foi concebida há 6, 7 anos atrás, ele já estaria rodando. Né? O projeto do metrô não, tem um tempo de maturação. Em média, no mundo, está entre 5, 8 e 12 anos para se implantar um trecho de metrô. Porque realmente é uma coisa muito mais cara, muito mais elaborada, muito mais sofisticada e tem o seu tempo próprio. Mas um projeto do BRT, sem dúvida nenhuma, o metrô é melhor do que o BRT, mas ele já estaria servindo a cidade hoje. Formamos uma polêmica tão boçal, né? Um negócio tão bavi, né? Ou seja, só emoção, sem raciocínio nenhum, que hoje nós não temos nenhum nem outro. Né? Isso só faz entristecer. Né? Isso entristece bastante porque nós não tivemos a inteligência de, olha, vamos implantar isso aqui que é mais barato, o setor privado está disposto até a investir, não é? Enquanto nós vamos cuidar disso aqui, que é muito mais potente, mas é muito mais caro, e o setor privado também vai nos ajudar. Mas não, se criou uma politização da coisa, se criou algo como se fosse um Bahia e Vitória, e hoje, 2013, setembro, que era para ser inaugurado o BRT, nós não temos nenhuma coisa nem outra. Isso é triste e a cidade paga, né? Agora me diga uma coisa, você falou uma coisa que eu fiquei curioso. É que você diz que havia, inclusive, interesse privado para que desenvolvesse o VLT. As empresas bancaram, inclusive, o projeto executivo e ele está aí. Chegou a ser analisado pela Caixa Econômica. E de uma hora para outra a polêmica fez com que os políticos tomassem outra decisão e ficamos aí a ver navios, já que não tem nem metrô nem ônibus. Isso é verdade. Agora me diga uma coisa, quantas empresas operam aí no sindicato de vocês? Ou vocês, digamos assim, nessa questão desse transporte, esse sindicato, ele engloba todas que operam ou existe alguma outra em um outro sindicato que esteja acoplado? As empresas urbanas, aquelas que têm a sua permissão ou concessão dada pela Prefeitura, são 18. E nós representamos essas 18 empresas. Na cidade operam também mais algumas empresas que têm linhas metropolitanas, aquela que vem de Lauro de Freitas, que vem de Simões Filhos, que é um outro sindicato, e a concessão é dada pelo Estado, é dada pela Agerba. Mas eu diria que são 18 empresas urbanas que congregam aí cerca de 2.500 ônibus, enquanto que as empresas metropolitanas, elas somam no máximo 600 ônibus. Mas operam também dentro de Salvador. Então dá para se ter aí mais de 3.000 ônibus rodando aqui por dia, sendo que a grande maioria, 80%, mas é urbana e estão congregadas no nosso sindicato. Agora me diga uma coisa. Você vê no sentido de renovação, digamos assim, dos veículos para que possa fazer uma assistência melhor aos que utilizam o serviço? Sim. Eu diria até que o primeiro interessado em renovar essa frota é o próprio empresário, porque é uma questão de manutenção do patrimônio. Né? Além da lei obrigar, existe a intenção e a vontade econômica de renovar. Segundo, veículo velho não roda em Salvador, ele não aguenta. Né? Se ele roda na orla, que tem um sistema de pista mais razoável, ele não aguenta o salitre. Se ele roda no miolo, ele não aguenta as condições de vias que nós temos aqui. Nós temos linhas, por exemplo, que num circuito de ida e volta passa em torno de 160 quebra-molas. Isso é inadmissível. Quando não é o quebra-mola, ele tem buraco, tem cratera. Né? E ele trafega em determinadas áreas
que só mesmo a vontade de transportar, a necessidade de transportar, faz com que se coloque um veículo ali. Então, tem determinados veículos em determinadas áreas de Salvador, eu diria que 70% dela, que ele sai da garagem limpinho, lavado, até porque tem que se fazer isso, e na primeira viagem ele está sujo. E ele está sujo porque o cidadão que veio da sua casa, ele pisou na lama, né? Ele foi para um ponto de ônibus que não tem cobertura, que não tem calçada e que na hora que ele entra no ônibus ele vai sujar o ônibus mesmo, não tem como não sujar, né? Então é só olhar aqueles veículos que rodam nas áreas mais nobres da cidade e os veículos que rodam nas áreas mais desprezadas da cidade. E naturalmente aquele que roda nas áreas mais desprezadas da cidade, por mais novo que seja, ele vai aparentar velho. Você falando numa coisa aí que me despertou uma curiosidade grande. Rapaz, a falta de assistência de um ponto de ônibus no terminal da Pituba. Rapaz, ali na praça. Na praça, Ana nossa, Lúcia. Ana Lúcia, exatamente. Mas é uma coisa chocante. Perfeito. Porque não tem um abrigo. Não tem. Deve ter em outros tantos. Mas aquela, por exemplo, ali que tem uma movimentação grande, você não encontra. Eu acho até que me permita que não existe nem sanitário para os motoristas que fazem aquele trajeto. É verdade. Porque, pelo menos à vista, eu não vejo lá no ponto. Não me lembro de E olha ter, que é um não. ponto movimentado. Inclusive, cada dia acumula mais ônibus ali. Não é? Até, de uma certa forma, deturpando a função daquela Eu praça. sou ignorante desse caso, mas você, talvez pela sua experiência e a vivência de estar sempre vendo essas coisas já há muito tempo, aqui devem ter outros tantos. Não, tem. Eu diria Não você, é um só. Eu vou lhe dizer um caso muito pior do que ali. É? A Estação da Lapa. A Estação da Lapa é o reflexo daquilo que eu lhe falei no início aqui da nossa conversa, da ausência de gestão pública ao longo desses 20 anos. Eu me lembro do projeto da Estação da Lapa, eu trabalhava no Ministério do Transporte em Brasília, acompanhei a sua construção e foi considerada a melhor estação do Norte e Nordeste, sem dúvida nenhuma. Congregando com conforto, escada rolante, a respiração, a circulação natural e tal. Hoje é uma degradação, não é? Então, a Estação da Lapa congrega aí 400 mil pessoas por dia. É verdade. Ou seja, dá umas 40 pontos da Pituba. É verdade. E está naquele estágio. Eu estou acompanhando e sou testemunha do esforço que a atual administração está fazendo para recuperá-la. Mas ela entrou num estado de degradação que o Ponto da Pituba não é nada em relação àquilo que nós vimos na Lapa. Você tem razão. Nós temos ali o que se chama pejorativamente de Cracolândia ao longo do dia todo. Nós temos assalto, nós temos estupro, nós temos sujeira, nós temos uma indignidade no tratamento do ser humano que precisa passar por ali todo dia. Isso aí eu estou vendo com alegria que o Estado e o município, né, principalmente o município, ambos estão somando força para recuperar. Porque aquela degradação vai acontecer numa velocidade muito grande. Faltou gestão, basta um ano para você acabar com o serviço. Eu acho que aí você puxou realmente um ponto que, como eu realmente passo pouco, mas, na verdade, outro dia eu fui por lá e pude perceber que isso realmente Vá com curiosidade, não vá sozinho. Tem que ir meio acompanhado, né? Por causa dessas coisas. Infelizmente. E me diga uma coisa, você se recorda bem de que há pouco tempo havia a notícia da questão do aumento das passagens. Aí provocou essa mobilização que realmente tem se feito. Como é que vocês do sindicato têm tido a visão geral desse processo que ainda está em formação? Olha só, primeiro aquela notícia ela foi gerada artificialmente, porque o prefeito, no mês que assumiu, falou que não haveria realinhamento de passagem. Né? Foi enfático diversas vezes, causou um pouco de espécie,
mas em conversa com o secretário, ele tinha um projeto de buscar eficiência no sistema de transporte a ponto de não precisar fazer o realinhamento de passagem. Afinal de contas, não existe milagre. O prefeito falou com muita ênfase, mas havia e existe ainda esse movimento nacional, essa movimentação nacional. É verdade. Querendo combater uma série de disfunções na gestão pública, inclusive a ética. E o tema, o mote, é a passagem de ônibus. Nada mobiliza mais uma comunidade urbana do que passagem de ônibus, que é algo que lhe atinge todo dia. E isso realmente foi explorado e utilizado em Salvador dentro da artificialidade que eu falei, que o prefeito já tinha se antecipado. Ele falou, não vai ter aumento de passagem. Né? Bom, eu vejo esse movimento e o sistema de transporte, os empresários veem esse movimento, por incrível que pareça, como algo de bom. Porque através desse movimento, uma série de disfunções estão sendo discutidas, estão sendo afloradas. Se existe alguma disfunção ética no preço da passagem, ela vai para a mesa, ela vai ser discutida. Se existe as tais caixas pretas no cálculo da tarifa, ela vai para a mesa, ela vai ser discutida. Se existe, como no nosso caso aqui de Salvador, uma permissividade muito grande no que diz respeito a gratuidades e fraude, ela vai para a mesa, ela vai ser discutida e quem sabe nós esperamos que após essas discussões surja realmente um melhor controle e um verdadeiro subsídio para o cidadão que usa um transporte e quer usar um transporte de qualidade. Porque o que existe hoje é um subsídio invertido. É o cidadão que paga R$ 2,80 por uma tarifa para que o soldado ande de graça, para que o carteiro ande de graça, o oficial de justiça ande de graça, o deficiente ande de graça. Eu acho muito justo que todos esses que eu acabei de listar andem de graça, mas que alguém pague pela passagem dele e não aquele cidadão que compra a passagem. Essa disfunção já está começando a despertar naqueles que estão falando, por exemplo, em passe livre. Passe livre é um mote, porque não existe jantar de graça. Não tem como colocar 13 mil funcionários, entre motoristas e cobradores, operando uma cidade praticamente 24 horas por dia, e quem vai pagar o salário deles? É o governo que vai pagar? Ótimo. É o povo que vai pagar? Ótimo. Agora alguém tem que pagar, senão nós não vamos ter 13 mil funcionários. E aí tem uma área, inclusive, delicadíssima. Com o passe livre, se essa utopia fosse possível, metade cai para 6 mil, porque não precisa cobrador. E eles não estão muito satisfeitos com essa. Agora me diga uma coisa. Você tocou um ponto aí muito importante. Com esse movimento, com essas até de meia volta, vou ver, porque na verdade em certos estados a coisa tinha tomado um rumo que se falava realmente no aumento. Exato. Chegou-se a praticar o aumento. Pois é. Na então, maioria. Realmente, que na maioria. Recebendo de leitura, Exatamente. Essa coisa toda. Né? E daí houve esse retrocesso no sentido, digamos, de uma paralisação. Perfeito. Né? Paralisação no sentido de paralítico. Sim. Porque não é paralisar, é porque é paralítico mesmo, porque não teria como continuar. Né? Agora, pergunto eu a você, nessa situação, surgiu alguma ideia que houvesse exatamente esse diálogo para que surgisse, digamos assim, novas formas que pudessem ser solucionadas? Sim. No início, o poder público, tanto federal quanto estadual e municipal, do Brasil como um todo, agiu de forma extremamente atabalhoada. O movimento passou a pautar o Congresso, as câmaras e as assembleias. Então, o cidadão exigia uma coisa, vamos aprovar toque de caixa, uma lei. Exigia outra coisa, vamos aprovar toque de caixa, outra lei. E se criou uma barafunda tal que o poder público em pouco tempo se perdeu. E aí, as pessoas um pouco mais atentas, nos 3 níveis de governo, começaram a ver que já existe uma legislação que ninguém cumpre. Por exemplo, a Lei da Mobilidade Urbana, que saiu em janeiro de 2012, pouca gente teve acesso a ela, pouca gente se debruçou, pouca gente a cumpriu.
E ela é uma lei sábia, apesar de não ser uma lei restritiva, você cumpre se quiser, mas ao cumpri-la você tem direito privilégios de financiamentos, de acesso a verbas públicas federais. E até mesmo o governo federal que sancionou essa lei se esqueceu que essa lei poderia perfeitamente ser mostrada ao movimento. Olha, temos uma lei aqui, vamos cumpri-la. E começou a aprovar uma série de reivindicações, como se tivesse acuado diante da opinião pública. Isso é triste. Mostra o despreparo da nossa máquina pública para enfrentar as situações do dia a dia. Agora está parecendo que está havendo uma certa acomodação, as pessoas estão pensando, já existem grupos, alguns criados até para desviar a atenção, mas outros criados com a seriedade de buscar a solução de problemas. Existe grupo em Brasília, estudando com pessoas de todo o Brasil, existe grupo, no caso nosso aqui de Salvador, também estudando forma de sairmos desse impasse da falta de mobilidade. Por exemplo, o prefeito rapidamente entrou com algo que ele já houvera pensado, até mesmo antes da posse, que foi o Domingo é Meia. Domingo é Meia significa mais custo para o sistema, né? E a integração, que também significa mais custo para o sistema, mas em paralelo ele tem um grupo estudando uma forma de racionalização do sistema para poder arcar com esses novos custos. Tem um grupo estudando forma de reduzir esta permissividade de gratuidade para que se possa conviver ainda com essa tarifa de 2,8. E existe um grupo que está estudando a licitação de um novo sistema de ônibus que deve ocorrer daqui até o final do ano, segundo o anúncio do próprio secretário e do prefeito. Eu só espero que essas medidas operacionais e as medidas empresariais para cumprir as medidas operacionais venham seguida de infraestrutura. Porque do jeito que nós estamos em Salvador, com a infraestrutura que nós temos, não é o ônibus que não consegue rodar, não. O seu carro não consegue rodar, nem o meu. É verdade. Não é? Então, tem que haver a disciplina, tem que haver a infraestrutura, tem que haver a restrição do uso do automóvel. O estacionamento ele tem que ser caro. No mundo todo civilizado, estacionamento é caro. A coisa mais fácil do mundo é comprar um carro na Europa. A coisa mais difícil do mundo é usá-lo. Porque a gasolina lá é caríssima. Estacionamento nas grandes cidades, é claro, são preços impraticáveis. Isso leva as pessoas a buscar o transporte público. E o transporte público tem que ter qualidade. Exatamente. Sem qualidade... Para você poder exigir isso... Tem que trabalhar em paralelo, exatamente. Isso né? é. Tem que vir a galinha e o ovo ao mesmo tempo. Eu queria lhe perguntar, só assim, um término aí desse nosso bate-papo, todas aquelas coisas que estavam previstas de, digamos, linhas auxiliares, aberturas de outros meios de transporte, tendo em vista a Copa do Mundo, essa coisa... Essa ideia que se falava, isso ainda está em execução ou vai ficar como já vê aí a Copa das Nações e a coisa vai rolar da mesma forma? Foi outra coisa que no início me pareceu realmente mais um trabalho de marketing, eu diria até um trabalho positivo do que qualquer outra coisa. Porque com a Copa, quando o Brasil aceitou fazer a Copa, vieram exigências. Tinha uma estrutura que não é mais o melhor exemplo para o mundo, que é a FIFA, né? A FIFA não se pode dizer que seja uma estrutura assim, em termos de lisura e comportamento e história. Mas a FIFA exigiu que para que o negócio dela acontecesse no Brasil, tinha que ter segurança, tinha que ser hotelaria, tinha que ter mobilidade. Se aproveitou isso, e aí vem a parte positiva, e se criou um grande PAC, né? Um grande plano de aceleração de crescimento, voltado para os transportes. Quem tinha projeto, naturalmente, saiu na frente. Quem não tinha projeto, até hoje está claudicando. Exceto Salvador, que tinha projeto e não foi para lugar nenhum. Mas se a gente disser que a mobilidade da Copa das Confederações foi comprometida, não foi, não. Não foi. Não foi. Eu diria até que Salvador, o trabalho feito pelo Estado, pela Prefeitura e por nós, que fomos conclamado a trabalhar na logística, fez com que a nossa Arena Fonte Nova tivesse talvez o melhor desempenho no Brasil em termos de esvaziamento. Nós conseguimos tirar 60, 70 mil pessoas em 50 minutos. Teve cidade que levou 2 horas.
né? Agora, foram criadas condições de circulação e uma logística especial para que isso acontecesse. Então, relacionar o sistema da mobilidade com a Copa é brincadeira. A Copa vai acontecer para o ano e nós vamos fazer o mesmo trabalho, se não fizermos melhor, com ou sem projeto de infraestrutura para a cidade. O que se tentou fazer, em algumas cidades deu certo e na nossa, em outras não deu, era aproveitar a Copa e vamos fazer um grande investimento na infraestrutura para deixá-la como legado. Isso nós ainda não tivemos a sorte de ver. Só fizemos a continuar. Espero que ela venha a acontecer. E que realmente aconteceu da melhoria. É verdade. Da arena, realmente. Nós temos expectativa. Ficou muito bonito. Agora, digamos assim, existia, parece, algum processo mais rápido aí pela paralela, uma faixa especial e tal. Eu acho que está muito mais próximo que 2014, já está chegando aí. Eu acho que não pode retardar muito se tiver de fazer alguma coisa. Mas nós vamos repetir o que fizemos para a Copas da Confederação na Paralela e vai ter sucesso. Agora, o que fez pena, foi não termos feito algo mais permanente para a cidade. Aproveitou a oportunidade para fazer Exatamente, isso. Porque às vezes nessas oportunidades surgem, né? É verdade. A facilidade de se concretizar. É verdade. Mas aí eu volto para aquele tema antigo, Luiz. A gente estava tão anestesiado nessa coisa de gestão. Que oportunidade. O cavalo passou selado e a gente não soube montar. Mas espero que ele passe de novo. E agora a gente viu que temos que montar de qualquer jeito. Tá certo. Olha, me diga uma coisa. Já nesse final, desse nosso bate-papo, dessas suas notícias, e você teria, digamos, alguma recomendação, já que você afeta um sindicato importantíssimo, dessa história do dia a dia do nosso baiano, como é que você teria, digamos, de instruir um conselho, algo que fosse muito produtivo para a vida de cada um? Luiz, olha, a gente precisa de tanta coisa, mas eu acho que nós estamos indo para um caminho que tem que dar certo. Né? Depois de fazermos uma série de coisas que não foram as melhores, as mais produtivas para a cidade, nós estamos buscando, por exemplo, a priorização do transporte público. De imediato, o ônibus ele tem que ter liberdade de circular, ele não pode ficar preso em engarrafamento, porque o ônibus ocupa o espaço de 3 automóveis, mas ele carrega 70, 80 pessoas ali dentro. O automóvel carrega 3 automóveis, normalmente carrega 3 pessoas. Né? Então, tem que haver essa prioridade do coletivo em detrimento do privado. Temos que racionalizar as linhas, e isso a Prefeitura está providenciando. Nós temos que ter pista de qualidade. Né? Não podemos exigir de uma administração que tem 7 meses que ela faça milagre, aí estaria sendo cruel. Mas isso vai ter que acontecer. Né? E o governo federal vai ter que chegar junto, e o Estado vai ter que chegar junto. A minha expectativa é de que o governo federal e o Estado cheguem junto das administrações municipais, é que 83% dos brasileiros hoje moram nas cidades. Então, a economia, o PIB do Brasil hoje passa pelas cidades. E se as cidades continuarem emperradas, quem fica emperrado é o PIB brasileiro. Quem fica emperrado é o custo Brasil. Porque a gente não consegue fazer uma agenda de 3 coisas ao longo do dia, porque 1/3 desse a gente passa se deslocando aí para 100, 200 metros até a gente fica engarrafado. Então, a expectativa que eu tenho é que se continue na administração municipal atual, perseguindo a priorização do transporte público. Hoje, ônibus. Amanhã, metrô, VLT, barco, mas tudo aquilo que transporte grande quantidade de pessoas, porque os dias do automóvel na grande cidade estão contados. É verdade. É só uma questão de aritmética. Se você recebe 4.000 automóveis por mês numa cidade como Salvador, um dia vai chegar um ponto que você não vai conseguir sair da garagem. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Muito obrigado também pela oportunidade. Por esse bate-papo, viu? Muito obrigado.